Então, boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que nós damos início neste segundo semestre a mais um ciclo de webinars que vem sendo realizado desde 2020 pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, um conjunto de webinars que já nos deu a oportunidade de reunir importantes pesquisadores de várias partes do mundo em torno das literaturas de língua portuguesa, em especial trazendo pesquisadores que se debruçam sobre a nossa literatura, a literatura brasileira. Então, é de fato algo para nós muito prazeroso poder estar aqui reunidos nesta tarde, e hoje contando com a presença da professora, e também a quem eu agradeço muito, né, desde início, a professora Anabela Mota Ribeiro, por estar aqui conosco, participando desse encontro, trazendo o seu olhar sobre a nossa literatura. Então, muito obrigada mesmo, Anabela, por aceitar o nosso convite. E eu queria também agradecer a todos e todas que estão aqui acompanhando e agradecer à professora Beth Bright, que é a minha parceira no desenvolvimento desse ciclo de webinars. Então, Beth, muito obrigada por podermos iniciar mais um ciclo juntas. E eu passo então a palavra para que você possa apresentar a nossa convidada, o tema da sua pesquisa. E só antes eu gostaria de lembrá-los, né, de lembrar a todos que estão aqui conosco, que será colocado no chat a lista de presença, para que vocês possam assinar e aí será emitido o certificado, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. E, Beth, passo a palavra a você. Bom, boa tarde, então, a todas, a todos. Boa tarde à nossa convidada, Anabela. Boa tarde, Diana. Boa tarde aos colegas, enfim, a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E como disse a Diana, é sempre um grande prazer, né, no dia do mês que nós vamos apresentar um conferencista, uma conferencista lusitanista, brasilianista, né, dando continuidade a essas nossas conferências, também, como disse Diana, que vem acontecendo desde de 2020. Essa é a quinta de 2022, primeira do nosso segundo semestre, e nós temos o prazer, então, de começar muito bem, começar com Anabela Mota Ribeiro, que é uma especialista de Machado, né, entre outras especializações dela, e que eu vou fazer um resumo. Ela é uma pessoa múltipla, bastante voltada para a literatura, que já esteve no Brasil várias vezes, né, e que hoje que ela vem nos trazer hoje também algo machadiano, e eu passo já já a palavra a ela. Só vou fazer um resumo, Ana. Se por acaso não eu esquecer de alguma coisa, você pode complementar. Então, a Anabela Mota Ribeiro nasceu em Trás-os-Montes e vive e trabalha em Lisboa. Ela é licenciada e mestre em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, e já na dissertação de mestrado dela, ela trabalhou o Machado com o seguinte título, muito sugestivo: A Flor da Melancolia e o Ímpeto Cesariano, ou A Negação e Afirmação da Vida em Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. E ela continua trabalhando com Machado no seu doutorado. Então, eu vou pontuar algumas coisas dessa multiplicidade, né? Entrelaçando cultura e literatura, que é uma característica da professora Anabela. Ela foi professora visitante em 19 na Brown University, publicou os livros Os Filhos da Madrugada, em 21, Por Saramago, em 18, A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia, em Machado de Assis, em 17, Paula Rego, por Paula Rego, em 16, Este Ser e Não Ser, 5 Conversas com Maria de Souza, em 16, O Sonho de um Curioso, em 2003, com 14 entrevistas. Ela é, na verdade, também, né,
além dessa grande pesquisadora, ela é jornalista, que colaborou com diversos jornais e revistas, entre eles, e de forma sistemática, DNA, suplemento de Diário de Notícias, Jornal de Negócios e Público. Ela é também autora e apresentadora de programas de televisão na RTP, e os mais recentes são Curso de Cultura Geral, em 17 e 18, e Os Filhos da Madrugada, que é uma maratona de 25 entrevistas com nascidos depois de 74 e que aconteceu entre 21 e 22. Então, trabalhou no rádio, assinou com José Eduardo Agualusa a programação da Feira do Livro do Porto em 2017, 18 e 20, foi curadora de vários eventos, participou da nossa Flip, né, o Festival Literário de Paraty, em 16, 17, 18, 19, 20 e 21, e participará também em 22, né? É membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, integrou o júri de vários prêmios, e eu encerro essa apresentação, né, convidando justamente a Anabela a iniciar a sua fala, que tem um título também bastante interessante para todos nós, que é Escrever para quê e por quê? O problema dos filhos e o legado de nossa miséria em Machado de Assis. Então, Anabela, muito obrigada por estar aqui conosco, iniciando assim o nosso segundo semestre nessas conferências de brasilianistas e lusitanistas. Então, passo a palavra e agradeço mais uma vez a sua presença. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer o vosso convite e muito particularmente à Diana e à Beth a confiança para falar convosco hoje sobre a minha paixão pelo Machado de Assis e partilhar algumas linhas da minha pesquisa. Eu estou ainda a fazer o meu doutoramento, ele não está concluído, portanto, tecnicamente eu nem sou professor, se posso dizer assim, e aquilo que eu gostava de vos passar é qualquer coisa que ainda está em curso. E isto é uma ideia em si muito machadiana, porque desde o princípio eu fiquei muito agradada, sugestionada pelo facto de, nos livros do Machado, as costuras estarem do avesso. Nós percebemos o processo da escrita, nós percebemos que as coisas estão a decorrer. Então isso é muito inspirador, porque parece que estamos a acompanhar o movimento do tempo, o movimento da oficina, e neste caso eu peço a vossa benevolência, porque vou partilhar um estudo que está a ser feito e vou trazer talvez mais perguntas do que respostas. Mas não é só por ser jornalista e trabalhar fazendo perguntas, que eu acho que as perguntas são muito importantes. A formulação, saber fazer a pergunta, muitas vezes já nos ajuda a percorrer grandemente o caminho. Portanto, muito obrigada a todos. Eu vou fazer uma apresentação que, como disse a Beth, tem este título, Escrever para quem e porquê, o problema dos filhos e o legado da nossa miséria em Machado de Assis. Gostava só de vos mostrar este meu livro, A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis. Há um exemplar deste livro na biblioteca da PUC São Paulo, e este livro é a conversão bastante fiel da minha dissertação de mestrado, que foi em si um pouco original ou surpreendente, porque eu fila em filosofia, lendo Machado de um ponto de vista filosófico e abrindo para muitos lados. Só assim para vos dar uma ideia, um dos professores que estava na minha banca foi o Gonçalo M. Tavares, que sendo um académico é conhecido sobretudo como escritor e portanto também
também esta abordagem muito livre, sem dúvida muito exigente, mas livre, foi qualquer coisa que acompanhou o meu estudo do Machado desde o meu mestrado. Pronto, então agora vou tentar não errar e fazer uma partilha de alguns slides que ajudam a pontuar, no fundo, a minha conversa convosco. Então, eu pus em itálico 3 palavras que eu gostaria de sublinhar: escrever, filhos e legado, porque são essas, sobretudo, que nos vão acompanhar ao longo das próximas páginas, dos próximos minutos. Deixem-me só perguntar se estão a ver o meu slide. Não, ainda não, Ana. Como? Ainda não, você precisa agora compartilhar novamente a sua tela. Você a vê no seu computador, mas vamos fazer aquele caminho. Isso, agora sim. Agora sim, muito obrigada. Portanto, estava eu a dizer, escrever para quem e porquê, o problema dos filhos e o legado da nossa miséria, em Machado de Assis, é o título da minha apresentação, e peço que se concentrem nestas palavras: escrever, filhos e legado, e por isso as pus a itálico. Obviamente, quando eu digo o legado da nossa miséria, estou já a fazer uma remissão para o célebre final do Brás Cubas, de que vou falar mais daqui adiante. E quando nós começamos por pensar em Machado de Assis, pensamos imediatamente no dispositivo romanesco e na escrita que está, como eu ainda há instantes dizia, sempre em curso e sempre compartilhada com o leitor. Em todos os livros do Machado de Assis, os da maturidade, nós temos esta convocação do leitor, que é chamado como se fosse não só aquele que assiste, mas aquele que participa. E filhos. Filhos estão no centro do meu doutoramento. E é então este trabalho e esta pesquisa que eu venho fazendo que eu vou começar por partilhar convosco. Recentemente reli Dom Casmurro num velho exemplar, onde identifiquei as anotações e sublinhados da minha segunda leitura do romance em 2013. Este exercício permitiu-me e permite-me replicar as palavras do narrador, Bentinho, e afirmar: se o rosto era igual, a fisionomia era diferente. E é qualquer coisa que está logo no começo do Dom Casmurro. Surpreendeu-me que há quase 10 anos a fisionomia do livro já identificava o tema dos filhos, que veio a interessar-me e que se tornou o núcleo do meu doutoramento. Nessa leitura, de há quase 10 anos, eu esbocei um triângulo importante para compreender o livro. Aquele em que Bentinho é parte de uma santíssima trindade, com a mãe e Deus nos outros vértices. A hipótese que coloquei na margem, então, foi: menino Jesus que não procria nem se emancipa da mãe. Falarei deste e de outros triângulos e voltarei aos triângulos. Aquilo que eu quero dizer para já é que o problema dos filhos e a relação entre filhos e autoria, as questões da fecundidade e infecundidade que trabalho na minha tese, estas eu já as tinha isolado como relevantes. Mas foram precisos anos para me deslocar do tema do ciúme, que é o primeiro e mais evidente tema no Dom Casmurro, ou da melancolia do Brás Cubas, para me concentrar num assunto a que não prestei então especial atenção. A gestação é por vezes longa ou longuíssima, para usar os superlativos do agregado José Dias. Na minha pesquisa, que vou então partilhar convosco, procuro esclarecer a importância dos filhos e aquilo que podemos pintar como uma aura de infecundidade no universo machadiano. E eu vou centrar-me em 3 palavras nesta pesquisa: filhos, escrever, legado. Outras palavras que agora importam. Eu vou tentar passar para o slide seguinte.
Peço desculpa. Aqui estão. Estas outras palavras que agora importa são, e que estão contidas no título da minha intervenção, são procriação, esterilidade, autoria, imortalidade, genealogia, hereditariedade, morte e nascimento, gerar e criar, líbido. Perguntas. Os filhos são o quê? São a essência da vida humana? São manifestações da vontade da espécie? São prolongamento da vida e do legado da família? O que é que significa a sua ausência numa época em que era tão natural ter filhos? E quem são estes filhos? Como é que eles recebem e transmitem um quadro social? O que é que representa ter filhos para Brás Cubas e Bentinho? E porque é que estes homens, ou o casal Aguiar do Memorial de Aires, desejam ter filhos? E é um desejo manifesto, repetidamente manifesto, do princípio ao fim de cada um destes livros. Então, deriva deste problema um outro que se prende com a narração das memórias ou com a escrita de um diário, uma vez que o problema da autoria é também um problema de paternidade. Quem assina? Quem dá origem? Isto está expresso na primeira página do Casmurro. Aspas, e com pequeno esforço, sendo o título seu, do Poeta do Trem, isto é o primeiro capítulo do Casmurro, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. E já aqui estamos a abrir para esta dubiedade que caracteriza Machado, e que é onde é que a obra começa e quem é o autor, quem assina a autoria, quem assume a paternidade. Eu questiono o que leva Brás Cubas e Bentinho a escreverem memórias, a sua necessidade de contar e perdurar sob esta forma de registro, a constituição de um legado dirigido a uma audiência vindoura, a perpetuação de um nome. Uma hipótese é a de que o fazem por desconfiarem que, na felicidade do presente, há sempre uma gota da baba de Caim, como resume o Brás Cubas. Uma gota que fala da caducidade, de um quadro temporal onde não vamos estar, do absurdo de ser para morrer. O Brás Cubas, se bem me lembro, diz qualquer coisa como desconfia, caro leitor, há no presente uma gota da baba de Caim. É uma imagem fortíssima. Os narradores Brás Cubas, Dom Casmurro e Aires, e são todos homens, não têm descendência ou rejeitam-na, no caso de Bentinho, segundo a minha interpretação. No entanto, as menções ao desejo de ter filhos, filhos do sexo masculino, e a frustração de os não ter, pontuam de maneira decisiva os seus relatos. Um livro, a escrita, mitiga o fantasma do desaparecimento, ocupa um espaço vazio, metaforicamente torna-se o filho do autor. A partir das memórias póstumas, começa a desenvolver-se um assunto que percorre os romances da maturidade, e que não estava nos 4 primeiros, dominados por aspectos de ordem social e cariz romântico, mas não temos tempo e não vou falar do que está nos 4 primeiros, e há muitos filhos, e em Helena então o assunto dos filhos é importantíssimo, mas vou só falar do Brás Cubas para a frente. Porque há uma diferença fundamental com o Brás Cubas, que é o dispositivo do narrador que escreve memórias, que escreve um diário e que se dirige ao leitor. E isso não está na primeira fase. Ainda que os filhos espúrios ou filhos postiços estejam na primeira fase, mas aparecem de uma maneira diferente. Portanto, eu dizia que a partir das memórias póstumas começa a desenvolver-se este assunto que percorre os romances da maturidade e que eu poderia resumir assim: a importância oculta dos filhos pela sua ausência e o fantasma da esterilidade.
Em Brás Cubas, anuncia-se que a paternidade é um desígnio, que qualquer coisa de essencial à vida humana é substanciada na figura de um filho. Ele dá sentido, exprime a vontade da espécie e transmite um legado. Vou repetir. Ele dá sentido, portanto há aqui um sentido existencial, ele exprime a vontade da espécie, e já vou desenvolver este tópico a partir de Schopenhauer, e transmite um legado, e esta questão da transmissão e do legado que se transmite são omnipresentes em Machado de Assis. Tematizado de diferentes formas, há uma insistência no tema da reprodução e uma pergunta que subjaz. No fundo, é sempre a mesma: como nos salvamos da morte? Estamos sempre a lidar com a morte. Os filhos são uma omnipresença em Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires. E são, de certa maneira, uma omnipresença negada ou omissa, porque a sua resolução é incapaz, incompleta, silenciosa. Quem são aqueles que ficam para dizer o nome? O nome que identifica uma pertença e um património. Para continuar e ilustrar ainda mais o nosso nome, como apela o pai de Brás Cubas. E se lembram, o pai do Brás Cubas aparece na Tijuca, onde o Brás Cubas está recolhido depois da morte da mãe, em processo de luto, e diz que é preciso prolongar a árvore dos Cubas, e o pronome que ele usa é mesmo este. Ele diz, é preciso ilustrar o nosso nome. E não por acaso também, um dos primeiros capítulos do Brás Cubas chama-se Genealogia, e ele conta de onde é que vem o nome dele, e passa pelos vários ramos desta árvore. Então, Brás Cubas acaba em si, sem descendência, e este é paradoxalmente o pequeno saldo de uma vida falhada. A célebre frase, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E também podíamos só fazer uma tese de doutoramento e uma apresentação a partir desta frase, que é infindável, é muito misteriosa, é muito estranho que o Machado de Assis que o Brás Cubas, perdão, esteja o livro todo a falar de um filho. Tem cócegas de ser pai, fala do baby, fala com um embrião de obscura paternidade, etc, etc. Mas no final tem um pequeno saldo que é não ter tido filhos. Vou continuar. Em Quincas Borba, ninguém tem filhos. E o que mais se parece com uma linha hereditária faz-se por via de um cão, que tem o nome do dono, como tantas vezes os filhos têm os nomes dos pais. E a preservação da herança do Rubião está vinculada ao cuidado com a vida do animal. Em Dom Casmurro, a deflagração da tragédia acontece na figura de Ezequiel, filho espúrio ou legítimo de Bentinho, que amputa, na recusa desta paternidade, a possibilidade de uma linhagem. Deixem-me só voltar aqui ao Quincas Borba para dizer que, no fundo, todos os temas dos filhos estão no Quincas Borba, mas na figura do cão. Hereditariedade, testamento, legado, o cuidado que é preciso ter para manter a vida do cão como forma de preservar esse legado que é recebido. Mas sobretudo a questão do nome, não é? Nós continuamos e estamos o tempo todo a perguntar-nos, mas afinal quem é este Quincas Borba? Do que é que estamos a falar? A questão do nome é de absoluta importância. Em Isaú e Jacó, os protagonistas, Aires e Flora, e na minha opinião eles são os protagonistas, não têm filhos. Flora morre virgem e o nome dela é Flora. Ela não chega a dar fruto. Tem um caráter distinto dos pais, como se proviesse de um solo diferente, e o antigo diplomata tem por ela um interesse filial que é diferente daquele que Aires dedica aos gêmeos, não é? A preocupação do abastado casal Santos com Pedro e Paulo tem que ver sobretudo com a glória futura, com a esfera social e com o renome da família. O romance esteve para se chamar Ab Ovo, depois de último,
Ab ovo é uma expressão latina que significa desde o ovo, desde a origem. E esta expressão está também em Dom Casmurro. Encontra-se também em Dom Casmurro. A vida de Bentinho foi dedicada ab ovo no dia em que foi gerado a Deus pela sua mãe. No memorial, Fidélia e Tristão são filhos postiços de um casal que tenha grande ferida, e esta é a expressão que eles usam, de não ter tido filhos biológicos. E, de certo modo, eles são também filhos de Aires, apesar do desejo pela viúva que o conselheiro revela no seu diário. O casal Aguiar tiveram um terceiro filho, também postiço, um cão. O que nos reporta a Quincas Borba, e o casal vive uma situação de orfandade às avessas, com a partida dos filhos postiços no final para Portugal. Aires escreve no diário, aspas, parece que a gente Aguiar me vai pegando o gosto dos filhos ou a saudade deles. Fecho aspas. Exprimindo neste capítulo o desejo de ter filhos ou o desejo de ser moço ainda capaz de gerar filhos ou a nostalgia da infância. Há várias interpretações para esta frase, parece que a gente Aguiar me vai pegando o gosto dos filhos ou a saudade deles. Constato, após uma investigação preliminar, que na tradição crítica a figura do filho não se estabeleceu como vertente significativa. O que me leva a interrogar porque é que tem sido ignorada ou insuficientemente elaborada se o tema dos filhos está no centro de tudo aquilo que escrevem os narradores machadianos. Voltando atrás, porque é que eu mesma, tendo identificado em 2013 o tema dos filhos na minha leitura de Dom Casmurro, fui encapsulada pela leitura dominante e não encarei a fertilidade e a infertilidade como célula original. Memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Memorial de Aires revelam-se para esta discussão os mais fecundos, mas opto por fazer uma análise sumária de Dom Casmurro, dado que o romance permite apresentar alguns argumentos-chave, e mais tarde irei ao Brás Cubas. A interpretação que proponho funda-se num primeiro triângulo no qual Bento e Dona Glória são vértices constantes. Mãe, irmão morto, Bentinho. Para mim, tudo parte daqui. Na interpretação que eu faço do livro, tudo parte daqui. A mãe é idealizada, Bentinho talvez sinta uma culpa originária por ter sido escolhido por Deus, porque foi ele, e não o irmão primogênito, aquele que sobreviveu. Pode-se arriscar e supor que ele se imaginou como um filho Messias, concebido sem pecado, de uma mãe que é espírito sem corpo. Ele fala da mãe como sendo santíssima. Creio até que na pedra tumular é apenas isso que consta, santíssima. Portanto, é esta mãe idealizada que concebe sem pecado. Isto faz dele um filho devolvido ao Pai Deus. Portanto, ele está de novo nessa Santíssima Trindade, preservado nessa Trindade e prometido ao seminário. Nesse caso, no outro vértice, apareceria Deus. O segundo triângulo seria então Mãe, Deus, Bentinho. Outra variação desta geometria permite pensar no homem falecido precocemente, cujo lugar o filho toma, não tendo de disputar o coração da mãe. Mãe, pai, Bentinho. Contudo, é um filho castrado porque feito padre, o que tem como consequência a interrupção da linhagem. Formemos um novo triângulo com os filhos dos dois casais e atentemos na incestuosidade que há nesta configuração. Ezequiel e Capituzinha são os filhos, Capitu e Sancha são como irmãs, e Capitu é até observada pelo pai de Sancha como sendo muito parecida com a mãe de Sancha, e depois Bento e Escobar, que são como irmãos, e recordar-se-ão também daquele momento em que o Escobar visita, ainda alunos do seminário, visita a casa de Bentinho e lança um charme sobre a mãe
do Bentinho. Há uma grande incestuosidade aqui nestas relações. A dinâmica triangular mais evidente em Dom Casmurro tem por protagonistas Capitu, Bento, Escobar e o ciúme como motor da ação. Otelo como presença intertextual mais óbvia. Mas a leitura que eu vos proponho faz remissão para Macbeth e não para Otelo de Shakespeare. Em Macbeth exprime-se a ambição desmedida e o desejo de poder. E esta peça tem no seu nervo o problema da linhagem, o que não é tantas vezes considerado. Mas antes de Macbeth, queria só chamar a vossa atenção para este último triângulo que eu proponho, que é Capitu, Bento e Santiago. Vamos atentar neste desdobramento, ou neste duplo desdobramento, porque ele é Bento e Santiago obviamente é Iago. Portanto, nesta dinâmica ciumenta, ele é o Iago de si mesmo. Ele não precisa que outro lhe agite o lenço para duvidar da sua mulher, da sua Desdémona. Ele é o Iago de si mesmo. O filósofo português Eduardo Lourenço, que esteve no final dos anos 50, princípio dos anos 60 no Brasil, escreveu um ensaio breve, mas muito interessante sobre o Dom Casmurro, dizendo: imaginem o Otelo não escrito por Shakespeare, mas pelo Otelo. Isto foi o que aconteceu em Dom Casmurro, que não foi escrito por, neste caso, Machado de Assis, mas por este narrador e autor ficcional que é Bento Santiago, Dom Casmurro. Então, voltando a Shakespeare e ao nosso texto, à semelhança da peça de Shakespeare, há também em Dom Casmurro uma visitação de criaturas mágicas e uma predição. Citação no capítulo Tu serás feliz, Bentinho. Aspas. Esta fada, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma perdição, pela mesma toada universal e eterna. Isto está no momento fundamental do Casmurro, que é o momento anterior ao casamento, ao momento em que a mãe de Bento Santiago aceita que ele case com Capitu e deixe o seminário. Vou só repetir a citação que ele faz. Tu serás feliz, Bentinho, é o nome do capítulo, se depois quiserem cotejar, e, abrindo aspas, ele diz assim: esta fada, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia, portanto, Macbeth. Tu serás rei, Macbeth, que é o que as feiticeiras da Escócia lhe dizem. Tu serás rei, Macbeth. E a fada que Bentinho ouve no seu ouvido, com esta voz clara e distinta, diz-lhe: tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma perdição, pela mesma toada universal e eterna. Fechamos aspas. Os dois homens omitem a parte restante da profecia. Os dois homens são Macbeth e Bentinho. É a parte relativa à extinção da linhagem. Deles não nascerão reis. Deles não haverá descendência. Na tragédia do dramaturgo inglês, os elementos da profecia são indissociáveis, o que se manifesta no facto de Macbeth matar o seu mais querido amigo Banquo, porque, segundo vaticinado, deste nascerão os futuros reis. Voltando ao Casmurro, porque é que a fada feiticeira, que auspicia a felicidade conjugal, não sussurra no ouvido de Bentinho a possibilidade de ele não gerar filhos, de a estirpe se desenvolver a partir do seu mais querido amigo, Escobar? Dito de outra maneira, porque é que Bentinho teme não fundar uma dinastia, teme não ser capaz de continuar uma dinastia? O não dito desse capítulo, e talvez mesmo deste romance, é o temor de que o casamento com Capitu seja um reinado estéril. Penso que a putativa traição de Capitu
é lida por ele como um castigo de Deus pelo abandono do seminário, uma punição para a desobediência. A troca com o mocinho órfão, solução não por acaso proposta pelo Escobar, representa um desafio a uma ordem pré-estabelecida. Na tragédia grega chama-se isto hubris. Considero a possibilidade de Bento, de um ponto de vista inconsciente, se achar estéril e de esse ser o auto-infligido castigo pelo incumprimento da promessa. Uma promessa da mãe corporizada nele, na existência dele. Neste sentido, um problema essencial em Dom Casmurro é o fantasma da esterilidade que impede Bento de acreditar que Ezequiel é seu filho, que ele possa ter gerado esse ser, um ser. Também em Brás Cubas podemos sentir uma aura de esterilidade e é sintomático da importância dos filhos neste romance que a frase de encerramento seja, como nós já dissemos, não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura, o legado da nossa miséria. Quando se fala disto, está a falar-se de degeneração de um elo da cadeia que é quebrado. Nesta frase estão implicadas as noções de continuidade e de herança. Não transmiti o legado. E aqui temos a transmissão e a herança. Mas parece estar também um juízo, uma proposição valorativa sobre o vazio e o absurdo da vida de cada sujeito. Brás Cubas sentiu cócegas de ser pai, manteve um diálogo com um embrião de obscura paternidade, não sei se lembram desse momento, é o momento em que a Virgília engravida. Só a Virgília em si já é um desacerto de Brás Cubas com o tempo, porque ela foi sua noiva, ele perdeu-a para Lobo Neves, torna-se seu amante mais tarde, ela engravida, mas mesmo que ele fosse o pai desse embrião, ele não poderia assumir essa criança. Ela era casada com o Lobo Neves. Seria, pelo menos socialmente, o filho do Lobo Neves. É muito complexo isto. Estava então a dizer, Brás Cubas sentiu as cócegas de ser pai, falou do amor da glória e da paixão do arruído. Estas expressões estão logo no segundo ou terceiro capítulo, quando ele fala do emplastro e diz, agora que estou aqui deste lado, vou confessar tudo, eu tenho paixão, ou tinha paixão do arruído. O amor da glória. Uma e outra podem ser entendidas como recusa da morte, uma expressão do desejo de ser imortal, pura pulsão de vida. Enquanto disserem o nosso nome, nós não morremos completamente, não é? Schopenhauer identifica a procriação e a conservação como núcleos fundamentais da vida humana e caracteriza a vontade como uma força contínua, insuscetível de ser saciada ou interrompida. Chama a isto a voz da espécie. E no Memorial de Aires, o conselheiro Aires fala desta voz da espécie, também chamada de vontade da espécie, dependendo da tradução e do momento no livro O Mundo como Vontade e Representação. No Banquete de Platão, Diotima sentencia que há na fecundidade de que todos os seres humanos são dotados, no corpo e no espírito, e esta distinção é importante, e no impulso da procriação, algo de divino. Algo que possibilita eludir a asfixia do presente, do tempo já morto. Diz a Diotima, a geração é, para o ser mortal, como que a possibilidade de se perpetuar e imortalizar. A geração. E gerar é um verbo dominante na obra de Machado de Assis. Resultam daqui algumas perguntas. Num horizonte de desamparo, sem Deus, e Deus é outra ausência no universo machadiano, são muito poucas as menções a Deus, não é um assunto fundamental, mesmo Brás Cubas, que emite as suas memórias lá desse outro lado do mundo, nada diz acerca desse lado e não fala de Deus. Tanto quanto me lembro, há apenas uma menção a Deus, ou duas, no Brás Cubas. Virgília tem um pequeno altar e reza a Deus, mas destino com letra maiúscula aparece no Brás Cubas.
Por isso retomo as minhas perguntas. Num horizonte de desamparo e sem Deus, portanto, neste quadro de orfandade, os filhos são uma consolação, são um modo de combater a vulnerabilidade, a contingência, a falta de sentido, são uma forma de, projetando-nos no futuro, nos projetarmos a nós mesmos num tempo em que já não estamos cá. Um filho é um modo de um sujeito se repetir e se continuar, geneticamente e no nome. Mesmo omitindo o pronome possessivo, dizer filho equivale a dizer meu filho, e contém dois mistérios, o da origem e o da descendência. Nos romances da maturidade de Machado, o problema já não é o da sobrevivência, que é o problema que caracteriza mais os romances da primeira fase, mais dominados por aspectos de ordem social e política. O problema já não é o da sobrevivência nos romances da maturidade, o problema já é a transmissão do legado. Os protagonistas masculinos, como Brás e Bento, são uma representação do herdeiro proprietário ocupado com a manutenção das prerrogativas da sua classe. Abro aqui um parênteses para dizer que em toda a galeria de personagens machadianos desta segunda fase há apenas uma mulher mais rica do que o homem. É a viúva Fidélia, que é mais rica do que o Tristão. Em todos os outros casos, ele é mais rico do que ela. Esta questão, portanto, do património e da transmissão do património é fundamental. As minhas perguntas são feitas a partir do lugar dos filhos na composição da família, entendendo a família como a célula fundamental do tecido social. Estes filhos narradores têm, além de mais, estes filhos narradores, e volto a dizer, estou a falar sobretudo de Brás Cubas e de Bentinho Dom Casmurro. Estes filhos narradores têm, no exercício da escrita, o uso da palavra, uma certa versão dos factos que eles legam às gerações vindouras. E apesar disso, demitem-se, fica qualquer coisa por cumprir. Eu identifico neles um traço melancólico e, falando de melancolia, junto o conselheiro Aires ao grupo. Uma hipótese sobre a qual tenho trabalhado é esta. Existe uma relação entre a ausência de filhos nos romances posteriores a Brás Cubas e o facto de estes, exceto Quincas Borba, assumirem um tom memorialista ou diarístico? E já tenho aqui esta apresentação resumida desta pergunta-chave que estou agora a lançar. Insisto, existe uma relação entre a ausência de filhos nos romances posteriores a Brás Cubas e o facto de estes assumirem um tom memorialista ou diarístico. Porque é que Brás, Bento ou Aires escrevem memórias ou diário? A escrita, como os filhos, tem como fundamento a perpetuação de um nome, de uma narrativa. Os livros podem chegar a ser ou transformam-se então nos filhos que não vêm. Machado de Assis e Carolina não tiveram filhos. Lúcia Miguel Pereira, talvez a primeira biógrafa de Machado, ainda nas primeiras décadas, na primeira metade do século XX, escreve acerca dessa grande dor. E a Lúcia Miguel Pereira chegou a entrevistar, a falar para a construção desta biografia de pessoas que conheceram Machado, portanto, fonte direta. Não quer dizer que seja fidedigna ou absolutamente fidedigna, não é? Mas a Lúcia Miguel Pereira escreve isto, aspas, lúcidos como eram, Carolina e Machado não podiam realmente ter desejado um filho, um herdeiro do mal deste, mas lamentavam, isso sim, essa impossibilidade. Fecho aspas. O subentendido desta frase é herdar a epilepsia de Machado. E convém sublinhar que o entendimento e o conhecimento que então havia da doença não era aquele que nós temos hoje. Embora o foco do meu doutoramento e também desta apresentação não seja a biografia do escritor, é pertinente questionar até que ponto as opções e contingências da sua vida influíram na construção da obra, determinaram, por exemplo, que o tema dos filhos estivesse presente desde Brás Cubas, quando Machado tinha 40 anos e Carolina 45, e conhecesse uma expressão sem disfarce no Memorial de Aires.
porque no Memorial de Aires o casal Aguiar é assumidamente uma encarnação do casal Machado-Carolina, e eles têm aquilo que designam como a grande ferida por não terem tido filhos. Acabei então de plantar esta questão. O facto de Machado e Carolina terem esta idade, a certeza de que não teriam filhos, terá contribuído para a fratura operada na obra de Machado em 1880. Ele tinha 41, portanto, ele nasceu em 39. É mais uma pergunta para pensarem, para ficarmos a pensar juntos, não é? Há muitas perguntas sem resposta no universo machadiano, tal como eu comecei por dizer, que é um universo marcado pela ambiguidade, pela equivocidade, e o não dito percorre, em especial, os romances maduros. Outra marca, a estranheza. Quando lemos o Brás Cubas, ainda hoje, o sentimento que nos domina é o da estranheza. Que livro é aquele? Como é que foi possível um livro daqueles em 1880? E como é que foi possível que ele tivesse escrito tão pouco tempo antes e a I.A. Garcia dando depois aquele salto? E este é outro foco inesgotável, e há muitos estudos que se debruçam sobre esta transição. Não tenho tempo e também não sei o suficiente sobre isto para vos falar sobre esta transição. Mas sobre a modernidade imensa de Machado de Assis, essa eu queria sublinhar. E a estranheza, a palavra estranheza para mim é parente de espanto. As duas palavras têm, não na sua raiz etimológica, mas nos seus estilhaços, um abrir de olhos de quem está perante o novo e uma certa incompreensão. Ora, eu confio muito no valor da incompreensão. Acho que é muito importante não compreendermos. Claro que após sucessivas leituras do Brás Cubas, há hipóteses interpretativas e há caminhos por onde eu fui avançando, nós vamos avançando, mas subjaz sempre a estranheza e a incompreensão. E isto são também ingredientes dos clássicos que, por definição, são livros que nós não podemos exaurir nunca. O Brás Cubas, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, parece-me cada vez mais uma metáfora do que é a vida, com os seus nascimentos e mortes, com a esperança e a ruína, a melancolia que nos corrói, o ímpeto que nos faz avançar com o seu enigma. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma maneira de inquirir o que Caetano Veloso canta em Cajuína: existirmos, a que será que se destina? Interroga o que é o humano, nas suas misérias e grandezas, na falha. Brás Cubas é aquele que falha, portanto, é o humano. Ele e o livro são também uma pergunta, uma memória, uma pergunta pela memória que nós legamos, pelo modo como os vindouros dirão o nosso nome. Foi no movimento que Brás Cubas descreveria como atuado. Atuado é andar à toa, ou seja, sem direção precisa, num borboleteio, que é outra expressão muito adequada a Machado de Assis. Eu penso que foi o Meyer. Tenho aqui. Tenho aqui o livro do Augusto Meyer, que é um livro importantíssimo para ler Machado de Assis, e ele diz aqui que o estilo de Machado é um borboleteio, e lembram-se com certeza também das borboletas nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, nestas presenças que nós não sabemos muito bem de onde vêm e que parece que atravessam o nosso caminho e ficamos a pensar o que é que elas nos estão a dizer e o que é que elas querem dizer. Qual é o significado da borboleta azul, da borboleta preta, enfim. Portanto, foi num movimento que Brás Cubas descreveria como atuado, foi sem movimento preciso, foi num borboleteio que eu cheguei às minhas âncoras na minha dissertação de mestrado. E as minhas âncoras são a flor da melancolia e o ímpeto cesariano. Estas duas expressões, porque são expressões do Brás Cubas, são noções que refletem um confronto com a temática schopenhaueriana e nietzschiana da negação e afirmação da vida.
Não se esqueçam que o meu mestrado era em filosofia, portanto não estranhem a aparição aqui do Schopenhauer e do Nietzsche. E que não fosse, tanto quanto se sabe, o próprio Machado aprendeu alemão muito tarde para ler Schopenhauer no original. Portanto, a partir destas noções, a flor da melancolia e o ímpeto cesariano, procurei identificar neste romance o que é que corresponde no romance a um substrato metafísico, a uma procura pelo sentido e a uma tentativa de lidar com o sofrimento, feitas por um homem para quem Deus morreu e que encontra numa dimensão temporal tudo que há para encontrar. Considero que, a despeito do pessimismo que atravessa o livro, e este aspecto é muito reforçado, sublinhado, eu considero que apesar disso, há uma vitalidade que decorre grandemente do ponto de vista do narrador, ou seja, do facto de as memórias serem póstumas. É no ato criador da escrita que Brás Cubas, e com ele Machado de Assis, firma o estandarte de César e abotoa a flor da melancolia, o sofrimento de que padece a humanidade. A melancolia, em Brás Cubas, desponta depois da morte da mãe. É nesse período de luto em que Brás Cubas se refugia na Tijuca, que há pela primeira vez um questionamento acerca de si próprio e do seu lugar no mundo. Diz o Brás Cubas: creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Vamos entender a melancolia como uma água pantanosa, onde ele mergulha e de onde sai, com dificuldade quando sai. Ele fica encapsulado e com ele fica também o seu ímpeto cesariano. Esta expressão é uma expressão que o Brás Cubas usa em relação ao Lobo Neves, que aparece e com um ímpeto verdadeiramente cesariano lhe leva a Virgília, a candidatura, tudo aquilo com que Brás Cubas tinha sonhado, que estava ao seu alcance e ele fica a um instante disso. Ele não consegue concretizar. Podemos interrogar-nos onde começa e onde acaba o mundo de Brás Cubas, que nos fala a partir do mundo dos mortos, como se fosse possível falar a partir do mundo dos mortos. E a delimitação imprecisa e constantemente sabotada deste fio do horizonte, desta ideia de princípio e de fim, de vida e de morte, é um dos aspectos mais desafiadores deste livro. Brás Cubas vai-se da lei da morte libertando, e aqui estou a citar Camões, aquele que escreve vai-se da lei da morte libertando, a partir do seu lugar de defunto autor da narração retrospectiva do seu percurso. O personagem está sentado com o leitor na plateia, observando-se do lugar dos mortos e está, ao mesmo tempo, ubiquidade, a representar a peça, a ser autor e protagonista. Ele está na eternidade e no instante. E este dispositivo permite um feito extraordinário, o de ver a vida de fora, do avesso, exterior ao mundo e a si mesmo. Segundo um crítico contemporâneo do livro, Brás Cubas é um sujeito nulo que escreve para os jornais, escapa de casar e morre. É mesmo lapidar. É um sujeito nulo que escreve para os jornais, escapa de casar e morre. E assim está contada a biografia do Brás Cubas. Não casou, não teve filhos, não teve carreira política, não conheceu a glória pública. Tudo nele é fora de horas, sucumbe à força do acaso e à ausência de um verdadeiro querer, de um empenhado querer. Então, por que é que esta vida é contada se fica dela uma ideia de vazio? Esta questão não é relevante se considerarmos que há um impulso vital na criação. No princípio era o verbo, no fim era a necessidade de narrar, usando o verbo, e assim voltando ao princípio, fazendo da palavra o elemento de união entre os dois polos e gerando vida nesse movimento. Escrever é uma forma de estar vivo, em suma.
Esta ideia poderosa está também no começo do Casmurro, quando o narrador afirma, aspas, vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi. E notem como ele repete o verbo. Viverei o que vivi. A vida de Brás Cubas foi uma vida impregnada de mortes efetivas e metafóricas e outros tantos recomeços. Eu procurei ler os sintomas do Brás Cubas à luz do ensaio de Freud, Luto e Melancolia, e tive a impressão de o personagem de Machado ser um enlutado em vida que vive na volúpia do aborrecimento. A libido nunca e de forma completa é deslocada da Tijuca, para onde o Brás se retira, ela nunca sai da Tijuca e nunca regressa completamente ao rio. Ela nunca é deslocada para um outro objeto e um outro lugar. Qualquer coisa em Brás Cubas fica sempre por cumprir. Outro exemplo, ele vai à casa da noiva, da Virgília, e cai-lhe o vidro do relógio, entra numa loja, quem é que ele encontra? A bela Marcela, com a cara cheia de bexigas, ou seja, com essa imagem da corrosão disso que espera o humano, que é uma degenerescência de quem foi. Portanto, ele vê Marcela não como ela foi, sim, obviamente há esse encontro com o amor sexual da juventude, mas sobretudo ele vê a corrosão na cara de Marcela. E isto faz com que ele se atrase, que não perceba que a Sé já está parada à porta da casa de Virgília, chega tarde e mais tarde ainda acaba por perder a Virgília para o Lobo Neves e a carreira também. Eu creio que já estou a ficar um pouco sem tempo e, portanto, vou abreviar, querendo dizer que a sede de nomeada é uma forma de lutar contra o esquecimento e de lutar e de lustrar o nome. Escrever é uma forma de satisfazer essa sede de nomeada. Nomeada, como a palavra indica, é o nome, é ser dito. É o nome continuar. E se aquilo que nos espera é essa corrosão, é essa caducidade que é própria da natureza humana, por outro lado, criar um enredo, o conteúdo existencial, esse diz respeito ao sujeito mortal, é a ele que cumpre. E então podemos perguntar que peça escreveu Brás Cubas para ser representada em vida? E a peça que ele representou em vida foi frouxa e volúvel. Brás Cubas tem como fio uma indagação pelo sentido da existência e uma preocupação com a sobrevivência do nome, com a descendência. Radica em si uma vontade que o faz sonhar com um baby. E esta vontade exprime uma compreensão animal da vida, uma compreensão instintiva do que é próprio da espécie. Segundo Schopenhauer, então, aquilo que move, caracteriza e domina os animais é a vontade de viver. É à luz de Schopenhauer e Nietzsche que olho para Brás Cubas como um animal metafísico. É aquele que sofre e tem consciência do seu sofrimento. Aquele que sofre tem consciência do seu sofrimento e tem consciência da sua finitude. Contudo, há qualquer coisa neste livro que é uma afirmação da vida, qualquer coisa do que Nietzsche chamou de pessimismo dionisíaco. É uma noção paradoxal que se decompõe nestes dois movimentos. O mundo é visto como pessimista e, no entanto, é afirmado. Afirmam-se as coisas em vez de se concluir simplesmente que o mundo não faz sentido. Esta afirmação incorpora, portanto, aquilo que é negado. E acontece, a meu ver, por via da escrita. Vive-se apesar da dor e da falta de sentido para a dor. Vive-se escrevendo e retirando desse gesto uma vitalidade, um gozo narcísico, tendo assim um ímpeto verdadeiramente cesariano. A vida de Brás Cubas, sem esta narração pós-mortem, na sua essência justificaria um juízo pessimista. Todavia, na medida em que é possível narrá-la, ela adquire um propósito, que é o prazer da narração. Em suma, o ímpeto cesariano de Brás Cubas exprime-se na escrita.
O ímpeto cesariano de Machado de Assis exprime-se na escrita publicada. Trata-se, no caso do escritor brasileiro, de deixar uma memória em vida, uma memória que perdura e sobre a qual hoje refletimos e que celebramos. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua apresentação, Anabela. Que delícia ouvir esse percurso que você faz por toda a produção dos romances do Machado. Adorei. Antes de passar a palavra à Beth também para fazer as considerações, nós temos aqui vários elogios das pessoas que estão conosco, acompanhando, e temos uma pergunta que vem da Mariluz, e ela diz assim, na pergunta, ela fala sobre a melancolia enquanto tema inerente de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Podemos inferir que este tema também está presente no narrador de Dom Casmurro? E aí ela acrescenta uma outra indagação. É possível pensar que tais aspectos também se fazem presentes na produção contística do Machado? Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu acho o tema da melancolia central no Machado de Assis, sem dúvida. Ele tem esta aparição sem disfarce no Brás Cubas, aparece no capítulo na Tijuca, e é uma passagem muito, muito bonita. Diz assim: no 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupas, charutos, o moleque Prudêncio, do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa da nossa propriedade. Agora salto. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Vou só reter-me na palavra desabotoar, significa mesmo sair do botão. É uma flor. Essa flor amarela, solitária e mórbida. E mais à frente ele diz que a melancolia voltou ao botão. Então estamos sempre neste quase movimento espasmódico de vida, em que as coisas estão a ser geradas, mas parece que não chegam a ser paridas alguma vez, não é? Por isso é que eu encontrei esta imagem de o luto ser também um bebé que não é nunca parido. Ele fica sempre ali e o Brás Cubas fica nessa água pantanosa, não numa água amniótica de vida, mas uma água que o puxa para esta melancolia. E a expressão é, creio que por então, portanto, o luto pela morte da mãe, e ele tinha dito a propósito da mãe, a diferença é a morte da pessoa amada. Já não era a morte de César, já não era a morte da Otiva, era a morte da pessoa amada. E essa compreensão mudou, essa compreensão corpórea, amorosa do que é a morte, mudou tudo na vida de Brás Cubas. Eu sustento isso na minha dissertação de mestrado. Portanto, creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Depois Machado cita uma frase do Shakespeare, da peça As You Like It: que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma, quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, tal. Não vou por aqui. Agora, há uma coisa muito interessante no começo do Casmurro, e que está mesmo no 2º capítulo. O primeiro capítulo é aquele no qual se explica o título, e no 2º capítulo explica-se o livro, chama-se mesmo do livro, e tem, parênteses, esta coisa muito interessante, que é ele começar por dizer: agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. E claro que a minha pergunta é: mas então o livro não começou já? E aquilo que eu estava a dizer no começo da intervenção, mas onde é que o livro começa? Onde é que a geração começa? E nós lá atrás já tínhamos encontrado outro pai putativo, porque é aquele que dá o título, que é o poeta do trem. Machado é habilíssimo a minar a nossa credulidade, a fazer-nos escorregar para este até sortilégio de termos um narrador que é um defunto autor.
E nós acreditamos nisso. E vamos, naturalmente. E aqui igual. Portanto, agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Ponto. Antes disso, porém, portanto, ele não começa logo. Não é? Mas, aqui neste livro, aqui neste capítulo, há uma coisa fundamental, que são os medalhões que estão na sala da sua casa. A sala e a casa são uma reprodução da casa na qual ele se criou. E os medalhões são de César, Augusto, Nero e Massinissa. Poder-se-ia pensar que é uma descrição da decoração da sala, obviamente não é apenas isso, não é à toa que o Machado volta a falar no mesmo capítulo destes medalhões. Portanto, há aqui uma importância que eles têm e é importante saber o que é que eles querem dizer. E o Machado diz aqui que são os medalhões, as figuras dos medalhões que lhe dizem para escrever. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu penso que a passagem é esta. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem por passar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindos outra vez, sombras inquietas. Isto é uma citação do Fausto do Goethe, que com Shakespeare é um dos autores mais citados por Machado. Portanto, no começo deste parágrafo, o narrador diz: ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também, quis variar e lembrou-me escrever um livro. Sem dúvida ele está entediado, a melancolia está com ele e eu diria a tristeza também. Em relação aos contos, eu preferia não me adentrar porque eu não estudei os contos tanto quanto os romances. E aquilo que estudei dos contos, mais que tudo, há uns anos atrás, foi a aparição das mulheres nos contos e esse recorte da personagem feminina nos contos machadianos. E são normalmente mulheres muito fortes, aliás, também nos romances, os homens são mais frouxos, de uma maneira geral, do que as mulheres. Elas são mais determinadas. O caso mais óbvio é a Capitu, claro, mas também Sofia. As mulheres são, eu diria, mais inteligentes, mais engraçadas, mais espertas, e às vezes eles são aquele que está no lugar do privilégio. Não precisam de fazer nada. Excelente, Ana. Todos aqui muito entusiasmados com a sua fala e com o brilho no seu olhar para falar de Machado. E nós temos só mais uma pergunta antes de fecharmos, que é do Renan. Primeiro, ele agradece muito pela sua partilha dessa leitura da obra de Machado, e ele diz assim: na esteira do seu pensamento, fiquei a pensar sobre como os escritos de Machado e de Brás Cubas e Bentinho parecem enlaçar útero e sepultura, princípio e fim, numa espécie de maldição profética que, na ausência dos filhos, do legado, levaria à melancolia. Ainda assim, tal melancolia não parece ser paralisante. Ao contrário, esse sofrimento parece ser um tipo de motor capaz de revelar uma nova compreensão da vida e da morte. Isso faz sentido? Ele pergunta. Faz-me todo sentido, acho que estamos sintonizados, como eu terminei dizendo, apesar desta toada pessimista que atravessa o Brás Cubas, mas não só, há uma exalação de vida no Brás Cubas, nomeadamente, isto a que Nietzsche chamava o pessimismo dionisíaco, e que é uma afirmação que incorpora o negado, portanto é uma vida que incorpora a morte, é uma vitalidade que incorpora a melancolia, e eu penso que isso se faz de facto por via
da escrita. Esse é que é o impulso vital, não é? É nessa afirmação de vida que o Machado, que o Dom Casmurro, mas o Conselheiro Aires também. O Conselheiro Aires é um personagem prodigioso, e também ele escreve com um fio de melancolia, mas afirmando a vida. E no caso do Aires, então, depois com uma graça, porque já está noutra... bom, tem outra experiência de vida e está também noutra ponta da sua vida. Não é? Mas sim, não posso estar mais de acordo com esse comentário. Machado está sempre a jogar com a nossa estranheza e com a nossa credulidade. As balizas de princípio e de fim estão sempre a ser sabotadas, nascimento e morte. O Brás Cubas diz, e eu vou ler porque é sempre melhor dizer corretamente: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. E é sempre neste jogo que nós estamos, não é? Não é possível encontrar um elemento sem vê-lo em relação. Há uma dialética muito forte entre estes polos opostos. Muito obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra a Beth antes de encerrarmos. Uhum. Beth? Beth, não estamos a ouvir. Eu quero dizer que também gostei muito e estou dizendo que a gente passaria a tarde com você, Anabela, porque é verdade. Ao mesmo tempo que a gente pensa assim, nossa, já lemos tanto Machado, já lemos tanto sobre o Machado. A sua fala hoje, alguém escreveu também, acho que a Diana falou, e esse brilho nos olhos, com o texto do Machado, né, com as coisas que você vai trazer nos filhos, a vida afirmada nesses contrastes, etc. Então, eu te diria que tem uma coisa que é muito importante e que eu tenho certeza que nos tocou. A gente tem vontade de levantar, pegar o Machado de novo e percorrer o seu caminho, né, para encontrar isso também. Então, eu só posso te agradecer. Acho que a gente ficaria realmente a tarde toda te perguntando, você indo ao texto, né? Isso é tão gostoso, ir ao texto. Então, só posso te agradecer. Acho que começamos o semestre, Diana, e colegas e todos que nos ouvem e veem, de uma maneira muito gostosa, muito bonita e muito profunda, né? As suas leituras, você vai falando com alegria, mas aí atravessa um Nietzsche, um Schopenhauer, enfim, um Shakespeare, etc. Muito obrigada, Anabela, agradeço muitíssimo. Bom, muito obrigada de novo pelo vosso convite, pela escuta tão atenta e pelos vossos comentários. Eu posso depois partilhar convosco o PowerPoint ou mesmo algum material, além de que isto fica gravado, mas quer dizer que foi assim uma alegria muito grande para mim. Eu já falei de Machado na Flip, nomeadamente, também já falei na PUC do Rio, e faço com a paixão que eu tenho por Machado, mas ao mesmo tempo cheia de medo, não é? Quem sou eu para ir falar do vosso mago, do vosso autor? Pronto, mas voltando também àquilo que eu comecei por dizer, eu gostava que compreendessem que isto é um caminho que eu estou a trilhar. E eu compreendo que ainda tenho uma longa pesquisa para fazer e que deixo muitas questões no ar, e talvez de momento isso seja o mais importante, é ficarmos a pensar em coisas, não é? Eu já li muitas vezes vários livros estes vários romances do Machado de Assis, e eu mesma a dada altura pego num outro exemplar, assim, para um exemplar que não esteja anotado, para tentar ter
a surpresa, e para tentar encontrar-me com coisas que eu não tinha visto antes. E é uma alegria sempre encontrar expressões, palavras que eu não me lembrava de ter lido, de repente achar que compreendo qualquer coisa que era mais enigmática para mim. E, portanto, é uma sorte muito, muito grande, na minha opinião. Nós temos um escritor em língua portuguesa, da dimensão de Machado, e isso é um triunfo da língua portuguesa. Ana, muito obrigada mesmo, mais uma vez, em nome do programa de Literatura e Crítica Literária, eu agradeço muito a sua conferência, como disse a Beth, e iniciamos o semestre bem, e eu não tenho dúvidas que Machado será minha companhia de leitura deste final de semana, porque por mais que já tenhamos lido, a partir da sua fala, a gente deseja voltar a ele. Então, muito obrigada por nos proporcionar isso, obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco, e nos encontramos então no próximo webinar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a Priscila também, que fica no apoio. Verdade, obrigada.